De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho de saúde, em especial da questão do teste do pezinho, na companhia aqui da Graziela. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Nós que agradecemos, boa tarde. E também com a Marília, gratidão, boa tarde. Obrigada pelo convite, nós que agradecemos, boa tarde. Bom, quando a gente fala em teste do pezinho, a gente tem toda essa conexão, porque teste do pezinho é uma rede, a gente pode dizer isso, né? Que começa com atendimento lá no berçário, com as mãezinhas e com as crianças, pela equipe de enfermagem, e vai fazer todo o seu caminho aí, correto? Correto. Para que serve o teste? Para que o teste é tão importante? Então, assim, que você falou, né, elas já saem de lá com o dia marcado, né, com o dia e horário marcado. E o teste do pezinho, ele detecta 6 doenças, tá? Ele é feito do 3º ao 5º dia de vida, então a paciente já sai do hospital com esse agendamento para ela fazer. Então, 6 patologias. E é importante destacar isso, né, porque são patologias que têm, de fato, um tratamento, não é, mas que tem que ser a toque de caixa e que, se é feito no tempo correto, a criança, né, consegue aí amenizar diversos problemas, correto, Maria? Isso. Ele antecipa, né, o problema de saúde que a criança possa desenvolver, né? Ele é um teste, né, que pesquisa ali o metabolismo, a parte hormonal, né, a parte sanguínea que a gente fala. E detectado isso precoce, né, existem tratamentos e isso tudo se normaliza ali para a criança ter uma qualidade de vida melhor, né? E isso é importante, né? A gente fala tanto de saúde preventiva, né? E eu acho que essa é o primeiro contato que nós temos com saúde preventiva na vida, né? E que fez a diferença nesses anos, depois que o teste começou a ser obrigatório, para milhares de crianças, né? Que teriam ou que desenvolveriam alguma deficiência, né? E que, graças ao teste, tiveram o atendimento correto e têm uma vida... Isso. Hoje, na Santa Casa, a gente atende, em média, 50 partos mês. Então, em média, a gente faz o teste em 50 RNs, né? Além do teste do pezinho, logo que o bebê nasce, ali no berçário é feito o teste do coraçãozinho, né? E o teste da orelhinha. Então, o bebê ele já sai todo triado, né? E com os direcionamentos que precisam ser feitos ali, caso seja detectado alguma anomalia ali nos testes que são realizados. E é um volume, né, grande. Eu acho que as pessoas não tinham noção, né, que a gente tem 50 crianças em média nascendo na cidade. Isso. Né? Se a gente coloca ainda, né, os partos que a gente tem fora, né, porque às vezes, dependendo de convênio ou ações, a gente tem muitas mães que saem para dar à luz, o volume é bem maior. Sim, são 50 munícipes, né, que a gente apontou aqui para você, fora os convênios, né, que são essas mães que vão realizar esses partos nas cidades aqui vizinhas, né. E complementando o que a Marília falou, então a gente colhe do 3º ao 5º dia e nós encaminhamos para o HC. E quando tem alguma alteração, o HC pede para a gente recolher novamente, para estar coletando, na verdade, outra amostra. Então, por isso, da importância de colher no dia correto, que é do 3º ao 5º dia de vida, né? Para ter tempo hábil, se der alguma alteração, a gente faz a nova recoleta, eles fazem de novo, para confirmar o resultado. E isso é importante também falar para as mães, né? Olha, às vezes o exame dá alteração, não quer dizer que tem algum problema, né? Mas tem que se refazer e pontualmente, né? Deu um positivo, tem todo um procedimento também que é importantíssimo seguir a risca nas datas certinho para que o problema não se agrave. Sim. E assim, aproveitando o espaço aqui que foi aberto, né, para a gente, é importante falar para as mães, elas participarem desse momento, né, e levarem as crianças no horário agendado, que é importante,
porque são alguns dias que é feita essa coleta, é encaminhado para o HC, então tem todo um processo, né, que aí é importante que as mães cumpram esse prazo, né, para que se de repente precise de um tratamento, que isso aconteça o mais breve possível. E Ana Laura, né, tocando numa questão que é a que a gente inclusive conversava aqui no intervalo, desse passo a passo, né, do nascimento, né, e dos primeiros dias. Teste do pezinho, vamos repetir, né, do terceiro ao quinto. O teste do pezinho é do terceiro ao quinto dia de vida. Né? Então, as mães hoje estão deixando o hospital muito mais cedo, né? Qual que é a média? Nasceu, saiu? A média de alta, a média de permanência que a gente fala, são 2 dias no máximo. Então, normalmente sai antes desse período do teste, né? Ou seja, sai antes dos 3 aos 5 dias. Sim. Por isso que a gente está reforçando aqui, né? Olha, aqueles primeiros dias que tem um chorinho, que não dormiu direito, que é lógico que estressa e tal, mas tem que ir fazer o teste do terceiro ao quinto dia, porque se tiver algum predisposição aí para essas doenças metabólicas, ou interage naquele período, ou vai ter uma deficiência instalada. Isso. Assim, o pezinho ele é feito do terceiro ao quinto dia de vida, tá? Quando é prematuro, só enfatizar isso, quando é prematuro, eles são colhidos 3 amostras, né? Colhe a primeira amostra, e depois no terceiro, né, dia, depois é feita a segunda, no 16º dia de vida e depois no 28º dia. Então, criança prematura, são colhidas 3 amostras. Como se esperasse esse tempo de maturação, que seria o natural do nascimento, para ter o fechamento certinho, aí a certeza de que não tem nenhum desses probleminhas. É interessante que a gente fala isso, né? Doenças metabólicas são ligadas ao metabolismo, ou seja, essa criança nasce, ela ainda não tem uma deficiência adquirida, só que se a gente alimentar com coisas que ela não pode consumir por um período extenso, ela vai ter problemas. Por isso o teste é feito já para ter a intervenção correta e ela ter essa base certinha. Conseguindo identificar rápido, caso dê alguma alteração, consegue, a gente já manda para o HC, né? Já consegue evitar muitas coisas. Né? E já tem doenças que já começa o tratamento também. Então, tem que ser rápido. Perfeito. Tem que ser rápido. Um outro fator nesse período inicial é vacinação, né? A gente já tem vacinas nos primeiros dias. A partir de que momento começa a vacinar? Tem a hepatite, né? Que já sai do hospital com a vacina. Já sai vacinada a hepatite. Já sai com a vacina. E é importante também destacar isso, né? Olha, sai com uma, mas nos primeiros meses, no primeiro ano aí de vida da criança, é muita vacina. Sim. E tem que seguir à risca. Sim. No hospital já é feita a hepatite. Né? A mãe já sai com a carteirinha e com a hepatite certo. Perfeito. E, gente, é uma questão que se tem que destacar, porque, né, a gente viu o quanto a gente sofreu no período da pandemia por não ter uma vacina específica. A gente viu que hoje a gente está tendo uma vida normal de novo, graças à vacinação. Não é? E uma outra coisa que a gente viu também no período da pandemia, porque muita gente se afastou da estrutura de saúde, foi volta de várias doenças porque deixou de vacinar para coisas fundamentais. Não é? Então, a gente viu aí uma série de doenças que estavam controladinhas, que a gente não tinha mais problema nenhum, que voltaram porque as pessoas deixaram de vacinar. Então, tem que acordar para a importância disso. Exatamente. Inclusive, quando as mães saem do hospital, elas já saem, elas assinam um termo se responsabilizando, já sai com o dia, né, para ir lá fazer o exame do pezinho. Né? E assim, a gente tem algumas mães que não vão no dia. Né? Então, assim, se ela falta no dia, por exemplo, prematuro, que são 3 amostras, aí já fica difícil as outras amostras. Né? Tem o prazo certo, né, para a detecção das doenças. Né? Além dessas orientações, né, Luciano, elas já saem com a programação da vacina de BCG, que é feita no município, né? A Santa Casa faz somente a primeira dose da vacina de hepatite B.
Então, elas saem com todas essas orientações e agendamentos necessários para dar continuidade ali ao crescimento da criança, às vacinações aí da primeira infância. Então, isso tudo elas são orientadas no momento da alta. Uhum. E importante cumprir essas regras. Quando a gente fala especificamente do teste do pezinho, tem um cronograma aí a ser seguido, né? Ou seja, coletei, mandei o exame, chegou lá, tive alguma questão específica ou não, já descarta, vida tranquila. Tem que refazer o procedimento e aí iniciar uma ação de tratamento. Então é um cronograma extremamente apertado, né? E se a pessoa não fizer direitinho, pode ter complicação, e aí não adianta de nada fazer depois, né? Se eu estourei esse prazo, se eu alimentei essa criança com alimento indevido e se já se instalou uma deficiência. Isso, por isso que a gente agradece a oportunidade de estar vindo aqui expor, né, e mostrar aqui para todos o passo a passo de como é feito e a importância disso, porque é um exame que não é realizado aqui, a leitura não é feita na Santa Casa, é encaminhado para o HC, e lá eles recebem de vários outros municípios. Então, assim, a gente agradece a oportunidade de estar expondo e pedindo para que as mães se conscientizem, né, para estarem cumprindo os prazos, os horários dos agendamentos corretamente, para que isso não se perca e a criança tenha todo o acesso à estrutura, caso necessário, de uma alteração, né, uma vez que é presente o teste do pezinho alterado. A Andréia parabenizando pela temática. A gente falava dos prematuros, né, com relação ao teste do pezinho. E ela pergunta também com relação à vacina. Segue o mesmo calendário? Como é que funciona? Exatamente. Seguem os mesmos calendários. Aí modifica a questão do peso do bebê quando nasce, a questão da aplicação da vacina de hepatite, né? Tem todo um protocolo que é seguido do Ministério da Saúde. Mas as mães são todas orientadas ali, se não é feito naquele momento, em qual momento, aonde ela procura, né? E eu gostaria também de ressaltar que a Santa Casa ela, conta com um serviço de ouvidoria, né? Então, o telefone da Santa Casa é 3660-1444. E caso, não só, né, as mãezinhas que saem dali, mas também para todos os pacientes, né, a gente amplia isso, a questão da ouvidoria, né, para caso tenha alguma dúvida, que pode estar sendo direcionado para a nossa ouvidoria também. Muito bom. É interessante destacar também, não é, que foi aprovado recentemente, não é, uma ampliação do teste do pezinho, ou seja, né, ele vai detectar outras questões metabólicas aí. Ainda não está funcionando isso, mas aqui a gente tem uma triagem, especificamente em parceria com a USP, que está fazendo um teste ampliado para algumas crianças. Isso. Eles selecionam por amostragem, né, algumas crianças munícipes nossas, que eles pedem para que a enfermeira Graziela faça uma nova coleta, e aí sim o teste do pezinho para essas crianças selecionadas são feitas a extensão aí do teste do pezinho. E é bacana isso, né, de já ter aqui funcionando, mesmo que por amostragem, uma realidade que daqui a pouco vai se estender a todo o país. Eu acredito que em breve, em breve. E que não é fácil, né? Eu conversava com os profissionais quando se falava da votação disso, a coleta é a mesma, o papelzinho é o mesmo, etc., né? Mas a estrutura laboratorial para essa detecção, ela é grande, né? O número de profissionais que precisa ser contratado é grande, porque a gente está falando aí que é uma testagem que vai cobrir o Brasil todo. Se a gente está falando só de Batatais com 50 crianças mês, imagine o país, né? Para conseguir esse volume de testes. Sim, e a questão de estrutura, né? Questão laboratorial mesmo, a questão de estrutura, porque amplia aí para mais de quase 200, a detecção de 200, quase 200 doenças, né? Então, para isso a gente precisa de uma estrutura grande. Sem dúvida. Sem dúvida. E logística, né? Aquilo que eu falava, né? Olha, mandar essa coleta, essa amostra para o laboratório, né?
de referência da região, enfim, né, tem toda uma gama. A gente falava também a respeito aí de um treinamento que está sendo feito, né, com os enfermeiros dessa ampliação. Isso. Através aí do Ministério da Saúde, que disponibilizou aqui para a Santa Casa uma extensão na questão do teste do pezinho. E hoje nós temos 5 enfermeiros que estão sendo capacitados, né? E aí tem toda a questão do treinamento, enfim. Mas nós estamos fazendo essa ampliação, sim, né? De conhecimento do teste do pezinho. Muito bom. Reforçando então a importância das mãezinhas aí do 3º ao 5º dia levar esse bebê para fazer o teste. E aí eu estou falando mãezinhas, mas eu reforço aí pais que nos assistem, avós, tios, enfim, né, família, né? Cobrem essa mãe, cobrem esse pai para que isso seja feito, né? Não deixem passar do 3º ao 5º dia, né? É para se anotar lá no papelzinho de aviso da geladeira, né? Que não pode perder essa data de jeito nenhum para a qualidade de vida dessa criança. Grazi, quero agradecer a participação aqui conosco, deixar sempre aberto o espaço à disposição e esperar realmente, né, que a gente não tenha mais nenhuma família perdendo essa data. Nós que agradecemos pelo convite, nós agradecemos a oportunidade, né, de estar orientando as mães novamente. Elas já saem de lá com todas as orientações, mas é sempre bom a gente estar frisando, pedindo para essas mães compareçam na data marcada, né? Que através desses exames a gente consegue um tratamento rápido para os bebês a tempo. Né? Então, por isso que tem que ser quando a gente, do 3º ao 5º dia de vida. É isso. Né? Né? E reforçando isso, né? Olha, a mãe acabou de passar por um parto, né? O hormônio foi lá em cima e voltou, né? Teve toda uma questão aí de atendimento médico no processo, então a família tem que dividir essa responsabilidade, então os pais, os familiares também têm que lembrar, né? Não deixar só a cargo da mãe também não. Marília, gratidão pela participação conosco, espero realmente aí, né, que a gente tenha colaborado com essa lembrança e fica sempre o espaço para a gente falar das outras ações desenvolvidas na Santa Casa. Nós que agradecemos, Luciana, é sempre muito bom poder falar do nosso trabalho, da nossa Santa Casa, o nosso único hospital da cidade, né, que a gente precisa valorizar e mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, nós estamos à disposição, caso seja necessário, e é sempre muito bom estar participando aqui nessa questão de orientação, né, e tudo mais. Eu que agradeço.